crianças, eu sou a professora Cleidiana e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de História para terceiro ano nas turmas manhã e tarde. Nós vamos começar a nossa aula falando de espaços e memória. Nosso conteúdo lá no finalzinho do livro de História, na página 156. Vamos lá, crianças, pegando o nosso material do Farias Brito. Nós vamos começar a nossa aula fazendo uma pergunta. O livro traz essa pergunta para vocês. Olha só. Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente. Relembre aí na sua cabecinha. As ruas do bairro em que vive, outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem a histórias antigas ou a hábitos e costumes importantes para as pessoas de seu bairro ou de sua cidade. Cada local tem a sua história e nosso bairro aqui, o Mocambinho, também não é diferente, certo? Nós vamos começar falando de alguns lugares que quando vocês vêm de casa até chegar à nossa escola, olha só a nossa escola aí, o Instituto Educacional São José, nós fazemos um percurso. E por esse caminho que nós passamos às vezes diariamente, despercebido alguns lugares que vocês costumam ir ou que não frequentam, mas que estão lá e fazem parte do seu bairro. Vamos conhecer alguns. Olha aí, nós temos aí o Parque Jardim Botânico de Teresina, que fica na Avenida Freitas Neto, avenida principal do Mocambinho, certo? Fica aí o Parque Jardim Botânico. Você já deve ter passado várias vezes por ele, mas nunca entrou no Parque Jardim Botânico. Lá tem todos os tipos, variados tipos de plantas, plantas medicinais. Ele é acesso livre, você pode ir lá com a sua família. Lá você identifica, tem um pequeno museu dentro dele, viu? De aves, de animais e de plantas. Vale a pena conhecer. Está no nosso bairro, aqui na Avenida Freitas Neto. Aí nós temos o Hospital do Mocambinho, que você também passa por ele, você que vem para o São José, pegando a ponte da Pedra Mole, Nova Teresina, ou vem do loteamento, Mocambinho, ou de Santa Sofia. Às vezes você pode passar também à frente do Hospital do Mocambinho, que é bem conhecido, bem antigo também aqui no nosso bairro. Então, são locais que fazem parte da história do nosso bairro. Aí, o Ginásio Poliesportivo João Araújo, que é o ginásio Pato Preto, também vocês conhecem, porque muita gente passa por esse ginásio, ou já foi lá assistir alguma apresentação ou algum jogo, certo? Nós temos também o inaugurado, o nosso Parque Ambiental do Mocambinho, que faz parte do projeto Lagoas do Norte, que ele também é um lugar de lazer para a família. Você pode, no percurso, passar ou não, já que ele fica em outra avenida, na continuação da Avenida Freitas Neto, mas aí, olha só. Então, são esses ambientes que fazem parte da história do nosso bairro. E você passa por eles, em algum momento você passa por eles, quando você faz o seu percurso, ou para vir para a escola, ou para visitar um parente, ou quando está saindo ou entrando do seu bairro. Agora, olha só, nós temos aí a avenida principal do Mocambinho, não é isso? A Avenida Freitas Neto. Nós temos a avenida, do jornalista Josipe Lustosa, onde fica, em frente à nossa escola, que fica em frente, aí nós conseguimos ver um pouco da Praça da Telemar, que está aí também presente. Nós temos aí a Praça da Telemar, que é a Praça Jornalista Paulo de Tarso, e o Centro de Produção do Mocambinho, que muitas pessoas que moram no Mocambinho não sabem que tem esse centro de produção, que são várias pessoas que trabalham lá fazendo bolsas, calçados, todo tipo de material, que trabalha com couro, com plástico, com sacola, pano, são costureiras também que trabalham lá. Então, é um local pouco visitado pela população do Mocambinho, certo, crianças? Ele fica na parada final do Mocambinho, aqui do bairro. Pronto, esses são alguns lugares que vocês passam quando você vem para a sua escola ou quando você está passeando por o seu bairro. Agora nós temos, registre no seu caderno 2 lugares que são importantes para a história da cidade. Olha, eu não estou falando agora só do bairro, agora estou falando da minha cidade. Onde você vive.
Anote o nome dos locais, para que serve, quando foram construídos e qual é a importância deles. Bom, isso ainda está no questionamento da página 156 do seu livro, né, do Sistema Farias Brito. Aqui você vai fazer esse registro, você vai fazer essa pesquisa aí na internet sobre a cidade de Teresina, sobre alguns locais muito importantes, para que servem, mas eu trouxe algumas ideias, algumas sugestões para vocês, certo? Vamos lá? Olha só, nós temos aqui essa praça muito conhecida, certo, crianças, pelos pais de vocês, acho que algum de vocês deve conhecer, que é a Praça da Bandeira, olha só. Aqui é a Praça da Bandeira, que nós temos aí. É a Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Bandeira. Mas por que ela é conhecida como Praça da Bandeira? Essa praça, ela foi do início de Teresina. Assim que surgiu a cidade de Teresina, que nós temos a igreja Nossa Senhora do Amparo, ela também foi chamada, no começo da construção de Teresina, como Largo do Amparo. Depois que foram mudando, foram dando outras denominações, até chegar na Praça Marechal Deodoro. E por que tem esse nome Praça da Bandeira? Porque antigamente, nessa praça, havia vários tipos de comércios, e um deles era um viveiro de animais exóticos. Um viveiro de animais exóticos, e era conhecido como Praça da Bandeira por isso, por essa variedade de comércio que tinha nele anteriormente. Então ele ficou conhecido assim, mas o nome verdadeiro da Praça da Bandeira é Praça Marechal Deodoro. Aí nós temos aí, ó, um pouco da história. Olha só, a história de Teresina, ela é muito comparada com a da praça que vocês acabaram de ver, pois foi nesse local que o então presidente da província do Piauí mandou edificar no ano de 1850 a cidade de Teresina. E nessa mesma época, porque a cidade de Teresina começou com Marco Zero na igreja Nossa Senhora do Amparo, que fica em frente à Praça da Bandeira. E a praça foi denominada de Praça da Constituição. Olha só, antes de ser a Praça Marechal Deodoro, ela foi Praça da Constituição. Depois passou a ter outros nomes, como Praça do Palácio e Largo do Amparo, como eu já tinha falado para vocês. O local também abrigou um parque com criações de aves e animais exóticos. Foi por isso que ele foi chamado de Parque da Bandeira. E aí passou a ser conhecido como Praça da Bandeira. Aí nós temos aqui um pouco mais de informação. No meio da Praça da Bandeira existe um obelisco, em homenagem ao fundador da nova capital, Conselheiro Saraiva. O monumento ele foi erguido em 1859 e esculpido em mármore Carrara, vindo da Itália, e tem inscrições em latim que representam a fundação de Teresina. Olha só, esse obelisco, que muitas vezes é passado despercebido lá na Praça da Bandeira, né? Você passa por ele, nem chama muita atenção. Por quê? Porque já está lá, não tem um atrativo nele, mas muitas pessoas pensam que é o símbolo do Marco Zero de Teresina, e não é. Ele é um obelisco, foi em homenagem ao Conselheiro Saraiva. Ele veio como um presente para ele em agradecimento na construção de Teresina. Viajou numa embarcação durante muito tempo até chegar em Teresina, porque ele foi esculpido na Itália. E a inscrição em latim que tem nele, até hoje tem lá escrito, é um agradecimento dos piauienses pela participação dele na construção de nossa cidade. Fica na entrada, né, principal da Praça da Bandeira, e é um obelisco que não é o Marco Zero de Teresina. O Marco Zero de Teresina encontra-se na entrada da Igreja do Amparo. Quando você vai entrar na Igreja do Amparo, você olha para o chão, você vai ver lá, ó, tem lá uma descrição, certo, em bronze e outros metais lá compostos, dizendo que ali é o Marco Zero de Teresina. O obelisco foi uma homenagem. E outra coisa, teve uma curiosidade também. Ele foi uma homenagem que ele deveria ter chegado um ano antes. Foi um monumento que ele deveria ter sido inaugurado em 1858, mas como veio de embarcação, né, houveram alguns contratempos e chegou um ano depois, somente. Entendeu? Mas valeu, foi uma homenagem a ele, merecida pela construção de nossa capital. Por que ela ficou na Praça da Bandeira, tia? Porque lá na Praça da Bandeira foi o início de nossa capital, toda a nossa capital iniciou-se ali.
entre a Praça da Bandeira, a Igreja do Amparo e aqueles outros comércios ao redor, porque todo o comércio de Teresina era originado das embarcações que viu no Rio Parnaíba e ficavam lá no cais, que ainda hoje está em frente ao shopping da cidade, do lado do Troca-Troca. Lá vinham muitas embarcações e ali naquele cais, há muito tempo atrás, na época da construção de Teresina, porque Teresina, assim, virou a capital do Piauí, porque inicialmente eram Oeiras, né? E foi transferida para Teresina por conta dessas embarcações que ficavam lá no cais. Então, comércio, movimentação do comércio, era bem grande ali. E as pessoas tinham esse momento, quando chegavam de embarcação, como um momento de lazer. Olha, eles vestiam as melhores roupas só para ver as embarcações chegar, que vinham às vezes lotadas de pessoas, viu? E de mercadorias, que era o que mantinha a nossa capital. Aí nós temos aí outro local importante em Teresina, que é o Teatro 4 de Setembro. Aí você fala assim, eu já sei, tia, ele foi fundado no 4 de setembro. Não, ele não foi fundado em 4 de setembro. Essa aí foi uma homenagem, vou já mostrar aqui para vocês, ó, o Teatro 4 de Setembro. Atualmente é o centro cultural importante da capital do Piauí, sendo palco tanto de espetáculos nacionais quanto internacionais. Vocês conhecem, é uma construção belíssima, é uma construção de mais de 100 anos, a construção do teatro, sempre com essa mesma arquitetura. Ele nunca mudou a arquitetura dele. Já tiveram reformas, mas não mexeram na arquitetura do teatro. E aí, ó, vamos saber um pouco mais da história do teatro. O Teatro de Teresina não tem este nome por acaso, porque foi no dia 4 de setembro de 1889 que algumas senhoras da alta sociedade levaram ao presidente da província da época uma proposta de construção de um teatro para a cidade. E assim surgiu o Teatro 4 de Setembro, que só foi inaugurado no dia 21 de abril de 1894. Entendeu, crianças? Então, o nome dele é Teatro 4 de Setembro, certo? Mas ele só foi realmente inaugurado em 1894. Próximo. Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontros e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que estes lugares representam mais do que a função para quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo, por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Aí eu trouxe aqui um símbolo do presente e o passado, que faz parte da cultura, faz parte do comércio de Teresina. Olha aí, gente, o Troca-Troca, que tem esse nome porque há uma grande troca de mercadoria. Antigamente havia mais trocas do que hoje. Hoje já é um comércio onde as pessoas vendem mais do que troca, mas o início do Troca-Troca foi realmente de troca. Mas antigamente era abaixo de figueiras. Ainda hoje tem algumas figueiras lá no Troca-Troca. As pessoas ficavam abaixo das figueiras. E fica onde? Do lado do cais, que é onde as embarcações chegavam. Então as pessoas faziam troca. E aí foi que a cidade ganhou, né, essa arquitetura, olha, essa arquitetura. E as pessoas que trabalhavam abaixo das figueiras passaram a trabalhar aí. E o comércio foi crescendo cada ano que passou, e o Troca-Troca virou esse comércio que até hoje, popularmente, as pessoas vão lá que encontram eletrodomésticos, encontra tudo, né, gente, mais barato, não só eletrodomésticos. O Troca-Troca. E agora eu trouxe também o Museu de Teresina. O Museu de Teresina, ele é um museu que está lá no centro da cidade, próximo à Praça da Bandeira, bem ao lado mesmo, fica bem pertinho das paradas dos ônibus, né, gente? Os ônibus param todos próximo ao Museu de Teresina. Eu tenho um pouco da história dele para contar para vocês. Olha só, o Museu de Teresina, ele foi um dos edifícios, as primeiras residências de Teresina. Foram aí, as primeiras residências foram aí, foi aí no Museu de Teresina. Ele também funcionou como uma sede do governo, gente. Abrigou durante muito tempo as pessoas do governo, porque era uma casa grande, a arquitetura ainda é a mesma. Foi conservada, hoje é o Museu de Teresina, é aberto ao público, você pode agendar, você pode ir lá levar sua família, viu? Fica a dica para vocês visitarem o Museu de Teresina. É bem legal, eu já fui, já visitei e faço a indicação para vocês. É uma construção do século XIX, bem antiga mesmo, faz parte da história e da construção de nossa capital. Certo?
Próximo agora. Gente, agora eu vou trazer para vocês. Olha só, nós já falamos do Teatro 4 de Setembro aqui do lado. Aqui nós temos o Cine Rex, o antigo cinema de Teresina. Muitas pessoas da sua família, os avós, não sei os pais de vocês, mas os avós frequentaram esse cinema, que hoje já faz anos, mais de 10 anos que está abandonado. Está abandonado, ou seja, não existe nenhum tipo de investimento realizado nele, nenhuma programação. Mas ele fica localizado e faz parte desse polo cultural de Teresina, que durante muitos anos funcionou. O Teatro 4 de Setembro continua funcionando e o Cine Rex. Gente, nós estamos na praça onde foi palco cultural durante muitos anos de muitas famílias da história do Piauí, de Teresina. Olha só, eu trouxe uma foto bem antiga mostrando a Praça Pedro II, que é essa praça aqui, Pedro II. Olha, tinha um lago, gente, curiosamente, tinha um lago no meio da Praça Pedro II. Disseram que tinha um cisne, pato aí nesse lago, né? Eu fiz uma pequena pesquisa e vi. E esse local era o local preferido para as pessoas irem passar o final de semana. Para vocês, crianças, era o shopping, tá? Onde as pessoas iam se divertir. Lá tinha os megafones onde ficavam falando os jornais, as notícias da época. As pessoas iam, se reuniam, vestiam suas melhores roupas nos dias de domingo, para prestigiar essa praça. Tem outra foto aqui, ó, bem antiga. Olha, gente, bem curiosa essa construção feita, ó, em frente ao Teatro 4 de Setembro, que depois, né, foi retirada, porque muitas das nossas construções vêm de ideia de construções europeias. Então, eles colocavam, olha, ficava, na época chamava bastante atenção, eram grandes construções, né? Ó, tudo isso tinha aqui, ó, na Praça Pedro II. É uma foto bem antiga dela aqui, que é essa praça aqui que vocês passam diariamente com o papai e a mamãe quando vão ao centro da cidade. Agora, continuando ali na página 156, nós temos em Belém, no estado do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado Vê o Peso. É muito importante para a história da cidade. Olha, agora nós estamos falando da cidade de Belém, que é a proposta que trouxe do livro. Ele trouxe a cidade, eu coloquei um pouquinho da nossa capital, de Teresina, e o livro falou um pouco de Belém. Aí ele fala do mercado Vê o Peso, porque ele fala que há cerca de 400 anos havia ali um porto em que se pesavam mercadorias para a arrecadação de impostos. Vindo de várias partes do mundo, se reuniam naquele mesmo local comerciantes de produtos da Amazônia, como plantas medicinais, castanhas, cacau e guaraná. Ao longo dos séculos, comerciantes e trabalhadores e compradores continuam ainda se reunindo naquele local. O mercado Vê o Peso hoje é um patrimônio importante que nos permite saber mais sobre o modo de vida e a história da nossa cidade. Por isso que eu trouxe um pouco da história do troca-troca, porque nós temos o mercado Vê o Peso, certo? Que tem na cidade de Belém. Eu achei interessante trazer para vocês um pouco dessa história do troca-troca, porque vai trabalhar também, que é o antigo que ainda trabalha com o atual. É o antigo lembrando o atual. Ó, o mercado Vê o Peso, né? Há muitos anos no estado na cidade de Belém, há muitos anos lá, e ainda hoje é o mesmo comércio, assim como o troca-troca que eu mostrei para vocês. Continuando. Na página 157 do livro de vocês tem: leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Nós temos aqui os casarões, olha só, lá de São Luís. Aí nós temos aí, conjunto de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, estado do Maranhão. Foi uma foto tirada em 2015, certo? Há 5 anos atrás. E o texto traz assim: foi num dia de sol, pela manhã, que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e que quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas boquiaberto. Aí ele coloca uma referência aí que é com a boca aberta. Parando diante, boquiaberto quer dizer com a boca aberta. Parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique, que é o toque repetido,
dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música deixavam-me maravilhado no meio da rua. Os dobrados quer dizer o tipo de marcha militar, de bandas de música me deixavam maravilhado no meio da rua. Olha só, foi aqui um relato, né, gente, da pessoa que quando ela conheceu a cidade de São Luís, os casarões, né, porque lá são vários casarões e tem essa simbologia de azulejos colorido lá. Você encontra nos carros, nos comércios, colado, é um símbolo da cidade, de São Luís Velha, porque São Luís é dividida essa parte de São Luís Velha e São Luís Nova. Vamos mais um pouco. Aí ele faz alguns questionamentos aqui na página 157 ainda, abaixo desse texto, que ele diz: qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Então você tem que voltar ao texto, você volta aqui no texto, você procura direitinho com a ajuda do seu orientador qual foi a reação. Certo, eu voltei ao meu texto, consegui localizar minhas informações. Se você não tiver colocado exatamente o que a professora vai colocar aqui, o que eu vou colocar, não tem problema se você colocar parecido, certo? Mas se você quiser fazer uma correção, você também pode. Ele ficou maravilhado. Segundo ele, São Luís tinha velhos sobrados de azulejos, lojas, farmácias, jardins, carruagens, fábricas, desfiles de batalhões e bandas de música. Pronto, essa é a resposta de como o autor ficou quando ele conheceu a cidade de São Luís. Próximo tem assim: observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Então, isso é uma resposta que você tem que entender, você tem que saber. É uma resposta que eu preciso que a sua confirmação seja um pouco parecida com a minha. Por quê? Porque pergunta só o seguinte: você acha que essas construções são antigas? Hein, crianças? Vocês acham? Estamos falando de Sobrado, estamos falando da história da cidade. Então, vou botar aqui a minha resposta. Se você fez parecida, tá ok. Caso você fez totalmente diferente, não tem problema, você faz a correção. Bom, como é que eu percebi que são construções antigas? Pelas formas das construções, pelas portas, as janelas, azulejos, materiais utilizados nas calçadas, ruas, são diferentes das encontradas nas cidades atualmente. Então, toda essa arquitetura que nem eu falei para vocês do Museu de Teresina e do Teatro 4 de Setembro, que eles continuam, eles permanecem com a construção que foi feita há anos atrás, que o teatro tem mais de 100 anos, ele não mudou a arquitetura dele. Então, aqui do mesmo jeito, eles conservaram as construções antigas e foi percebido através das portas, das janelas, azulejos, até o chão, as ruas, tudo isso traz essa diferença. Se você não botou, igual que eu coloquei aqui, não tem problema, mas se você quiser fazer alguma correção ou acrescentar alguma coisa aí na sua questão, você pode fazer isso, certo? Próximo. Responda no seu caderno: a cidade retratada na fotografia se parece com a sua? A cidade dos Sobrados de São Luís se parece com a cidade de Teresina? Nós vimos ali, eu mostrei para vocês. Mostrei o Mocambinho, mostrei nossa avenida, mostrei Praça Telemar, mostrei Praça da Bandeira, Praça Pedro II e o museu, teatro. Então, a cidade de São Luís parece com a sua? Se você acha que sim, o que elas têm em comum? E se você acha que não, você bota o que for diferente, entendeu? Isso é uma resposta pessoal, certo, criança? É uma resposta pessoal. Então, vocês vão fazendo de acordo com o que foi apresentado. Para praticar mais, vamos estudar a página 158 do livro Sistema Farias Brito e responder a página 159. É apenas uma continuação do que nós tínhamos acabado de estudar. Vocês vão fazer a leitura e junto com o seu orientador, vocês vão responder a página 159 do livro, certo? Eu espero que você tenha gostado um pouco da nossa história do nosso bairro, um pouco da história de Teresina e da história da cidade de São Luís. Então, até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!